Olá, boa noite. Começa agora o Tela 1. Eu sou o Guilherme Fagundes. Eu sou Maria Eduarda Benedito e estes são os destaques do jornal de hoje. Fotografia e lição de vida. Exposição da WordPress ganha vida na Caixa Cultural. Imagens que retratam o mundo com verdade e emoção. Depois de 20 anos, a WordPress Photo volta a Curitiba para revelar histórias que marcaram o ano. Outubro é o mês do empreendedor. Veja como a reta final do ano impulsiona comerciantes e atrai o público para as lojas. O fim do ano é a época mais movimentada do comércio. As festas de final de ano fazem com que aumente a procura por serviços e produtos, fazendo com que mais pessoas decidam empreender. A gente também mostra como foi o show do cantor Luan Santana, que movimentou Curitiba em 2 noites. Em comemoração aos 18 anos de carreira, o Luan Santana escolheu a Arena da Baixada, aqui em Curitiba, para a gravação do seu DVD Registro Histórico, que é uma viagem, uma linha do tempo por toda a sua carreira. Você vê imagens agora de Curitiba. O frio de outubro continua tomando conta das ruas da cidade e no momento faz 14 graus na capital. Tudo isso você confere agora no Tela 1. Boa noite! O Tela 1 começa agora trazendo uma ação da URBS para conter os abusos. Barreiras de aço vêm sendo instaladas nas estações tubo de Curitiba para impedir invasões de fura-catracas. Veja como está sendo esse processo e as consequências de quem utiliza o transporte sem contribuir com a tarifa. A URBS iniciou nesta última semana a instalação de 124 barreiras que impedem a ação dos moradores da capital de Curitiba de invadirem a estação tubo sem pagar a passagem. O sistema é feito com 2 barreiras de aço que são colocadas do lado de fora de cada estação e impedem essa ação. Esse novo sistema traz um pouco mais de segurança para aquelas pessoas que precisam utilizar o transporte público todos os dias na cidade. Com a minha mãe, assim, com os familiares, que às vezes a gente está no ônibus e começa a aparecer muita gente furando a catraca, né? Então, as pessoas pagam, né? É um serviço, querendo ou não, público, utilizado para todo mundo. Eu acho que essa medida pode sim trazer benefícios. Este ano, entre os dias 11 de agosto e 17 de agosto, foram registradas cerca de 32 mil invasões nos transportes públicos na cidade. A estação Marumbi, sentido Terminal Portão, foi a que registrou mais invasões, com cerca de 1.022 casos, seguido pela UTFPR, sentido Penheirinho, com 802 casos, o Osternac, com 796, o da Kennedy, com 673 e a Praça Rui Barbosa, sentido Centenário, com 615 casos. Tenho muita segurança, eu costumo pegar muitos ônibus e já vejo pessoas entrando sem pagar a passagem, e mesmo com a implementação dessa medida aí, não vou me sentir muito mais seguro do que eu estou agora. Ressaltamos também que ao entrar em contato com a URBS não obtivemos retorno, e os funcionários que trabalham nas estações tubo são instruídos a não fornecer entrevistas. Que essa medida seja colocada em mais tubos, porque é uma realidade muito grande aqui na cidade, as pessoas cometerem o ato de furar a catraca. E é perigoso, né, gente? Vamos se conscientizar. Curitiba ganhou a sua praça de número 1164 no bairro Vista Alegre. A Praça Barcelona conta com desenhos arquitetônicos e é mais uma opção que a cidade traz para lazer e diversão. O prefeito Eduardo Pimentel inaugurou no último sábado a Praça de Barcelona, no bairro Vista Alegre. O novo espaço de lazer contemplação oferece uma vista privilegiada para a Serra do Mar e homenageia a cidade espanhola, onde Curitiba foi reconhecida em 2023 como a cidade mais inteligente do mundo. Com 2.600 metros quadrados, a praça abriga um mirante em estrutura metálica, bancos voltados para a paisagem e uma araucária preservada, como símbolo do projeto. No local, também foi instalado um monumento que reproduz o prêmio internacional recebido pela capital. A concepção é dos arquitetos Mauro Magna Bosco e Gerson Smal, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.
Com a chegada do fim de ano, cresce o movimento no comércio e também no número de pessoas que aproveitam a época para começar um novo negócio. Em Curitiba, muitos procuram orientação para empreender com mais segurança e planejamento. O fim do ano é a época mais movimentada do comércio. As festas de final de ano fazem com que aumente a procura por serviços e produtos, fazendo com que mais pessoas decidam empreender. Em Curitiba, quem quer aproveitar essa oportunidade para abrir ou formalizar um negócio pode procurar o Espaço Empreendedor. O serviço da Prefeitura oferece orientações gratuitas e ajuda para quem quer se tornar microempreendedor individual, o MEI. E agora em outubro já começa o pessoal querendo se formalizar por conta do final de ano, serviços temporários, né, para prestar serviço de uma forma formal, assim, né. E a gente tem esse mês do empreendedor que também já ajuda, né, a fortalecer muito mais essa imagem do empreendedorismo, de formalização mesmo das pessoas. Segundo os dados do Sebrae, o número de microempreendedores individuais costuma crescer nos últimos meses do ano. Para quem ainda está começando ou quer expandir, o Sebrae oferece capacitações, estudos de mercado e apoio para transformar uma ideia em negócio lucrativo. Um dos nossos principais desafios como Sebrae hoje é justamente desmistificar para que aquela ideia de que o Sebrae é só para os grandes, né? Os grandes acham que o Sebrae é só para os pequenos, os MEIs acham que a gente não vai conseguir ajudá-los e quem está começando a empreender também nem imagina que o Sebrae, que é o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa, tem algumas soluções, algumas alternativas também para quem está começando o negócio. Inclusive nós temos um produto que se chama Comece pelo Básico, que é exatamente para quem está iniciando aí, tem uma ideia, quer começar uma empresa, quer começar a empreender e não sabe por onde começar. Nós trabalhamos, basicamente com capacitação e consultoria. Nesse diagnóstico empresarial, você tem as primeiras orientações, é onde o Sebrae entende em que estágio você está e para qual caminho você vai seguir. Durante o mês do empreendedor, ações como Espaço Empreendedor Móvel, feirões de crédito e jornadas temáticas aproximam orientação, capacitação e oportunidade dos bairros da cidade. Mas também nós temos muitas soluções, muitos cursos e consultorias que são gratuitas. Então é uma ótima oportunidade também para o empreendedor começar esse relacionamento, essa relação com o Sebrae. Seja com produtos artesanais, doces, roupas ou serviços, o fim do ano pode ser a porta de entrada para o empreendedorismo. E com orientação e formalização, as chances de crescimento aumentam, não só no Natal, mas no ano todo. Então, quem quer abrir um MEI, quem precisar de qualquer coisa, quem já tem um MEI aberto, precisa regularizar, precisa alterar a atividade, precisa fazer qualquer coisa, procura a sala do empreendedor. Com um horário agendado, a gente atende de segunda a sexta e dá todas as informações. É muito importante, né, Maria, essas ações aí para os microempreendedores. É isso aí, Guilherme, é muito importante. E no Museu Oscar Niemeyer, 3 importantes obras do acervo vêm passando por restauração para garantir a preservação das artes. E quem está no museu e traz os detalhes dessa operação é o nosso repórter Henrique Olivari. Boa noite, Henrique. Muito boa noite, Maria. Muito boa noite, Guilherme. Muito boa noite você que está acompanhando agora o Tela 1. A gente está aqui em frente ao MON, ao Museu do Olho, onde 3 obras muito importantes estão sendo restauradas. 2 delas ficam ali atrás, no Pátio das Esculturas. Elas são as obras assinadas pelos artistas Tomi Otaki e também pelo artista Emanuel Araújo. Aqui na frente também, a parte externa do MON, uma obra que está sendo restaurada é a Palmeira, da artista Elizabeth Titton. As 2 primeiras lá atrás estão sendo restauradas pelo artista e restaurador Elvo Benito Damo. E também aproveitando que a gente está aqui no MON, esse próximo mês de novembro vai ser bem recheado no MON, bem recheado para você que quer trazer sua família aqui, porque vão ter diversas oficinas. Eu vou passar aqui um pouco da programação para você já poder ir se programando, ir se ajustando com a sua família para poder trazer todo mundo aqui e poder aproveitar um pouco esse mês de novembro. Agora, as inscrições elas vão ser liberadas com 15 minutos de antecedência, antes de vir, então sempre vão estar preparado, e elas vão ser todas as quartas-feiras, ok? No dia 5 a gente vai ter a oficina Laboratório de Experiências com Relevo em Papel. Vão ser 2 sessões, umas 10h30 e outras 2h30. Nesse o público vai poder mexer com papel, mexer com dobradura, é algo bem interessante para você trazer sua família, trazer seu filho. É uma oficina recomendada ali para as crianças, então 3, 4, 5 anos. E sempre bom lembrar que crianças menores de 14 anos têm que estar acompanhadas dos pais, tá? É algo obrigatório, mas traga seu filho, traga sua família, porque vai ser muito interessante.
Também no dia 12, às 3, a gente vai ter uma mediação da exposição Veemente do artista mexicano Gabriel de la Mora. Vai estar em cartaz ali na Sala 1. E é um foco bem interessante porque é uma exposição de artes com objetos inusitados. Então tem arte aqui com fio de cabelo, com fragmento de espelho, com asa de borboleta, enfim, diversas coisas aqui. É bem interessante talvez trazer seu filho, trazer a família para conhecer essa maneira até curiosa de fazer arte, sabe? A mediação é livre para todos os públicos, então pode trazer a família inteira, não tem problema nenhum, viu? A gente também vai ter uma oficina no dia 19, que é Jogos de Colagens Cadáver Esquisito, que vai ser com 2 sessões, umas 10h30 e outras 2h30, e propõe confecção de colagem, etc., que as crianças menores, acima de 5 anos, podem estar participando. Então, a colagem, fazer, mexer com papel e tudo mais, é bem interessante para trazer seu filho. E também, para encerrar, a gente vai ter no dia 26, às 3 da tarde, a mediação da mostra Pure Gold Upcycled Upgraded, aqui na Sala 2. A exposição é uma exposição que reúne diversas obras, que é muito foco em relação a essa reflexão do ser humano e tudo mais, então é algo bem interessante para você trazer o seu filho. Então, fica atento aí, que é algo bem interessante para poder trazer toda a família. As inscrições elas vão ser liberadas com 15 minutos de antecedência, como disse anteriormente, então é muito bom você estar aqui com antecedência, traga aqui a galera, para não pegar aquela fila e acabar ficando de fora. Viu? E também elas são sujeitas à lotação. Então, sempre é bom ficar muito esperto. E algo muito interessante, todas as que são no período da tarde, todas as que começam às 2 e às 3 da tarde, elas têm intérprete de Libras. Então, caso você tenha alguém na família que é um intérprete de Libras, aqui vai estar disponível. Então, é isso. Agradeço muito aí e voltamos ao estúdio, viu? Que legal, Henrique. Muito obrigada pelas informações. Agora, com um tema mais triste, o Paraná registrou até junho um aumento de 6% de acidentes de trânsito em rodovias, comparado ao mesmo período no ano passado. Veja agora os últimos registros destes sinistros e alguns cuidados que podemos tomar no asfalto. Na tarde do último sábado, por volta das 2h20, um carro colidiu de frente com um caminhão no quilômetro 163 da BR-476, a rodovia do Xisto, em Araucária. As vítimas foram identificadas como o sargento do Corpo de Bombeiros Jonas de Oliveira Ribeiro, de 54 anos, e a esposa Rita de Cássia Padilha, de 45. O casal morreu no local. O neto deles, um bebê de 1 ano, que também estava no carro, foi arremessado para fora do veículo com o impacto da batida. A criança foi resgatada em estado grave pelo helicóptero da Polícia Militar e levada ao Hospital do Trabalhador em Curitiba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o bebê não usava cadeirinha de segurança. O motorista do caminhão que sobreviveu estava com a carteira de habilitação suspensa. No domingo, outro acidente grave foi registrado na BR-277, em Palmeira, nos Campos Gerais. Um carro e um ônibus bateram de frente no quilômetro 188. 2 pessoas morreram e outras ficaram feridas. De acordo com a PRF, os principais fatores de risco nesses acidentes são a alta velocidade, as ultrapassagens em locais proibidos e o não uso de equipamentos de segurança. Vamos se cuidar, né, pessoal? As rodovias aí não estão para brincadeira. E agora, a nossa previsão do tempo nos próximos dias. Temos aqui agora conosco no estúdio a Ana Letícia, que vai contar pra gente tudo sobre a previsão do tempo para os próximos dias. Boa noite, Ana. Vai chover por aí? Boa noite, Guilherme. Boa noite, Maria. Sim, vem chuva sim. A semana fecha com um tempo muito instável. Nessa noite de quinta, temos uma chuva leve e temperatura entre 12 a 16 graus. Amanhã, a chuva já dá uma trégua, mas ainda podem ocorrer pancadas isoladas com máximas de 20 graus. Já no fim de semana, voltam as chuvas e trovoadas, mas as temperaturas variam entre 14 a 22 graus. Na segunda, tudo muda. O tempo esquenta com máxima de 27 graus e com chance de chuva no fim do dia. E na terça-feira, o tempo volta a esfriar com chuvas passageiras e uma mínima de 20 e máxima de 22 graus. E o Instituto Nacional de Meteorologia mantém um alerta amarelo para chuva neste final de semana, com ventos fortes e possíveis alagamentos. E agora, na previsão do tempo para Londrina, entre quinta e sábado, chuvas e trovoadas com temperaturas máximas de 25 a 28 graus, mínimas entre 16 a 19 para o fim de semana. O tempo abre um pouco com a previsão de sol, mas logo volta com instabilidade e risco de temporais localizados. Para quem está na região norte do Paraná, há alerta de chuva mais forte, podendo ter ventos intensos e raios. Em resumo, alternância entre sol e chuva e atenção redobrada
para momentos de instabilidade. Bom, agora vamos para a previsão de Paranaguá. A partir de quinta-feira, o tempo permanece bastante instável. Chuvas com máximas de 20 a 24 graus e mínimas de 16 a 18 graus. Até o início da semana que vem, alerta amarelo para chuva intensa da região, indicando riscos de alagamento e ventos fortes. Um período muito chuvoso e úmido no litoral. Obrigada pelas informações, Ana. Obrigada. Na Caixa Cultural de Curitiba acontece a exposição WordPress Foto 2025, uma importante mostra de fotojornalismo mundial que reúne imagens de acontecimentos marcantes que aconteceram na rotina das sociedades mundiais. A imagem tem o poder de informar e provocar reflexão. Em Curitiba, a Caixa Cultural recebe a WordPress Photo 2025, uma das mais reconhecidas exposições de fotojornalismo do mundo. Após 20 anos, a mostra retorna à capital paranaense, reunindo registros que ultrapassam fronteiras e ajudam a entender o nosso tempo. São 42 projetos premiados, produzidos por fotógrafos de 31 países. A WordPress, ela preza muito por acontecimentos que estão agora, do ano que as fotos foram tiradas. Então, grande parte do critério é o que tem mais impacto social. Pensando muito em questões ambientais, que é o que a gente tem mais sofrido, questões de guerras civis, ou grandes questões de guerras grandes que a gente vê acontecendo pelo mundo. Mas os critérios são mais a relevância desse assunto para a sociedade, assim. O fotojornalismo surgiu da necessidade de registrar fatos de forma direta e universal. Mais do que ilustrar notícias, ele documenta e preserva a memória dos acontecimentos. Em meio a tanta informação, a fotografia jornalística continua sendo uma das formas mais potentes de revelar a realidade. Quando a gente está de frente a elas, a gente para. O que não acontece, o que não está acontecendo no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, a gente só folheia páginas, entre aspas, né? Só a tela da internet. E é muito rápida o que a gente faz. E aqui a gente se debruça um pouquinho mais, a gente para, a gente analisa, sente. Estar aqui é vivenciar histórias que nos tocam, mesmo à distância. Cada imagem fala e nos convida a uma reflexão diferente sobre cada acontecimento. A WordPress, ela premia 3 fotos, separa 3 fotos para serem as melhores do ano e uma delas é escolhida a foto do ano. Então, a foto escolhida de 2025 é uma foto chamada Mahmoud Ajour, 9 anos, que é de um garoto palestino de 9 anos que teve os 2 braços amputados por ter estado na Palestina durante o genocídio que Israel está cometendo. Durante o período da mostra, a WordPress Photo se conecta à campanha nacional Feminicídio Zero, promovendo ações de conscientização sobre direitos humanos e igualdade de gênero. A iniciativa reforça o papel da arte e do jornalismo na construção de uma sociedade mais justa. A exposição WordPress Photo 2025 ficará aberta até dia 30 de novembro, na Caixa Cultural de Curitiba, e a entrada é gratuita. Essa exposição é linda, né? Ela é emocionante e vale super a pena dar uma passadinha ali na Caixa Cultural. E no próximo bloco você vai ver. Veja como foi o show do registro histórico do cantor Luan Santana, que atraiu fãs de todas as partes do país para a nossa cidade. O Dia das Bruxas está chegando, acompanhe os preparativos da cidade para o Halloween deste ano. E é claro, as notícias do esporte com o Brasileirão entrando na sua reta final. Tudo isso você acompanha depois do intervalo aqui no Tela 1. É rapidinho, fique com a gente. Se te disseram que seu caminho é um só, entenda que existe um universo com infinitos caminhos para você explorar. Então questione, transforme e realize. A gente vai estar aqui para te mostrar os caminhos. E a sua história é você quem faz, do seu jeito. Encontre seu caminho, faça a sua história. Universidade Positivo.
Bem-vindos de volta ao Tela 1. Curitiba foi a cidade escolhida pelo cantor Luan Santana para celebrar os 18 anos de carreira. O show Registro Histórico aconteceu na Liga Arena e contou com um repertório cheio de músicas marcantes, reunindo fãs de vários lugares do Brasil. Se você pudesse definir o Luan em uma palavra, qual seria? Sensacional. De uma palavra é muito difícil, mas surpreendente. Para mim é sentimento. Inesquecível. Amor, experiência, não tem como explicar em uma palavra. Uma relação que vai muito além dos palcos. O que Luan Santana construiu com seu público é um laço de amor, fidelidade e emoção, que o tempo só fortaleceu. E foi exatamente essa conexão que ganhou forma e som de multidão no projeto que o cantor define como o maior de sua carreira. Em comemoração aos 18 anos de carreira, o Luan Santana escolheu a Arena da Baixada, aqui em Curitiba, para a gravação do seu DVD Registro Histórico, que é uma viagem, uma linha do tempo por toda a sua carreira. Os fãs curitibanos estão com o coração a mil há dias, esperando para ver o ídolo aqui nesse palco. E hoje, eles mais do que nunca estão demonstrando o amor já na fila. Cara, eu conheci o Luan quando eu tinha uns 7 anos, então acho que faz quase 15 que eu tenho esse contato com as músicas do Luan. Então, sempre quis ser o Luan Santana quando era pequeno, sempre usava as mesmas roupas do DVD, imitava, assistia todo dia, já sabia até as falas do DVD, inclusive. E esse foi o meu primeiro contato. É especial estar vivendo essa noite, porque, querendo ou não, é o registro histórico, né? Então, músicas antigas, músicas da época que eu conheci ele, então acho que vai ser bem especial. A dimensão do fenômeno ficou clara muito antes da primeira nota soar. Assim que os ingressos foram colocados à venda, uma verdadeira corrida digital começou. Mais de 115 mil fãs entraram na fila online, disputando cada lugar na arena para viver esse momento ao lado do ídolo. O sucesso foi tão grande que os ingressos da primeira data esgotaram em tempo recorde, levando ao anúncio de uma segunda noite de show. E o resultado foi digno de um fenômeno. Nos dias 24 e 25 de outubro, cerca de 80 mil vozes ecoaram juntas na Liga Arena, transformada por uma estrutura monumental de um palco 360 graus. O que ele entrega cada ano que passa é maior, né? E como ele mesmo prometeu que esse registro histórico entrará para a história, então a gente está com uma expectativa enorme nesse show. Os fãs viajaram, enfrentaram filas e muita ansiedade para ver de perto o cantor favorito em uma performance que misturou nostalgia, emoção e muita inovação. Eu vim do interior de Santa Catarina, foram 9 horas de viagem, quase 500 quilômetros. E, bom, acho que eu não faria isso por nenhum outro cantor. O lançamento oficial do DVD está previsto para 2026, prometendo emocionar novamente, mesmo que dessa vez, nas telinhas ou telonas dos nossos lares. E agora, é hora de saber o que tem de melhor acontecendo em Curitiba neste fim de semana. A Lara Lohana chega com a nossa agenda cultural cheia de dicas para você curtir a cidade. Oi pessoal, tudo bem? A gente tem, nesse final de semana a gente tem bastante opções diversificadas, temos teatro, dança, música, stand-up e temos um festival de metal também. Começando e hoje temos a estreia do Teatro no Céu da Boca, no Teatro José Maria dos Santos, e ele vai até 2 de novembro, né? Voltou, né, agora em outubro. Amanhã, para uma opção mais no tema Halloween, né, vamos dizer assim, temos o espetáculo de dança, que é as Fadas de Avalon, e o Mistério por Entre os Véus das Vozes, no Teatro Guairinha. Ele começa às 8h30. No dia 1 de novembro temos o show com grandes nomes da música sertaneja, que é Histórias do Show do Século, que vai acontecer na Arena da Baixada. Temos então o Chitãozinho Chororó, Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Vitor e Léo, Daniel e César Menotti e Fabiano. E na dia 2 temos o festival, acho que é Old Queer Fashion, que fala, que vai ser das 15 às 21 no Stand Garden. Ele é um festival de metal, então com música com bandas
internacionais de rock e com bastante opções de comida também. E no dia 2 ainda temos o stand-up da Bruna Luise, que é o que se passa na cabeça dela, que vai acontecer no Teatro Positivo. Temos 2 sessões, né? Eles abriram uma sessão extra e vai acontecer às 18 e às 8h30. E para uma opção mais leve, temos a amostra Black Home Sul, que vai até dia 25 de novembro, que acontece no bairro Batel. É uma exposição de design e arquitetura e com ótimas inspirações de fotos e para sua casa. E é isso. Obrigado pelas informações, Lara. E agora a repórter Emily Moura vem diretamente do Teatro Zé Maria para nos contar mais sobre a peça No Céu da Boca. Boa noite, Emily. Como está o movimento por aí? Boa noite, Maria. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que nos assistem. Estou aqui hoje no Teatro Zé Maria, localizado na região central de Curitiba, para falar para vocês sobre uma peça chamada Do Céu à Boca, que vai começar agora aqui no teatro. A peça, ela é do autor curitibano Jamil Sneg, que faleceu no ano de 2003. A peça ela vai reforçar o olhar crítico do autor sobre o mundo, sobre as suas referências, sobre as suas vivências e principalmente sobre todas as contradições que a vida nos oferece. A narrativa ela vai contar com 2 obras de inspiração do próprio autor. O livro chamado Como Se Eu Fiz Por Mim Mesmo e Como Se Tornar Invisível aqui em Curitiba. A peça ela esteve aqui em Curitiba no mês passado. E agora, no mês de novembro, vai estar aqui hoje, amanhã e domingo. Todos os horários você confere também no site do Teatro Guaíra. A gente também conversou um pouquinho com o diretor da peça, Rodrigo Frois, que também fez um convite especial para a gente, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, mas principalmente sobre as suas expectativas, como ele vê que a noite de hoje vai ser e também a noite dos próximos dias. Rodrigo, eu queria saber de você qual que são as suas expectativas de estar na direção de uma peça que é tão conceitual. A gente sabe que é uma peça que está trazendo um novo olhar diferente de vários livros que complementaram a carreira do escritor. Então eu quero saber de você quais são as suas expectativas que vai trazer para o público, que vai estar aqui vivendo essa emoção hoje. O que eu desejo realmente é que o público contemple e sinta os textos do Jamil, que são textos incríveis, e que eles possam ouvir as músicas e a trilha sonora que a gente fez, que complementa essa história. Então você tem texto, figurino, iluminação, tá ouvindo no fundo? Então você tem a trilha, então é uma peça que você tem prazer de ver porque é gostoso. Então eu espero que as pessoas saiam daqui felizes por terem visto boas atrizes, bons atores, bons músicos, uma trilha incrível, uma luz incrível e textos maravilhosos. O Rodrigo também tem uma fala especial, convidando todos a assistir essa linda peça que eu tenho certeza que já é um sucesso e será um sucesso. Volto para o estúdio agora com a Maria e com o Guilherme. Boa noite. Então eu convido você para assistir No Céu da Boca, com textos de Jamil Sneg, direção minha, Rodrigo Fornos, que fica em cartaz de sexta até domingo. Sexta-feira às 8 da noite, sábado às 5 da tarde com Libras e às 8 da noite, e no domingo um horário bem legal, 11 da manhã. Venha curtir esse espetáculo que eu tenho certeza absoluta será uma experiência incrível. O convite está feito, Emily, muito obrigada pelas informações. Abóboras, teias de aranha e muita criatividade tomam conta de Curitiba nessa semana. O Halloween movimenta lojas, festas e a imaginação de quem adora uma boa fantasia. Confira como a capital entrou neste clima assustador e divertido. O Halloween está chegando e as lojas de Curitiba já entraram de vez no clima. Quem passa pelas vitrines percebe logo. Tem abóboras, teias, fantasias e maquiagem por todos os lados. Cada loja aposta em um estilo diferente. Algumas seguem a linha clássica com bruxas, vampiros e fantasma, e outras trazem referências modernas inspiradas em filmes, séries e até personagens da internet. E não é só a fantasia que chama a atenção. As decorações também fazem parte do espetáculo. Caveiras, velas, luzes coloridas e até sons de terror ajudam a criar o clima da data.
Tem quem procura uma fantasia completa para a festa e quem prefira só um acessório ou maquiagem para entrar no clima. O importante é participar, mesmo que de um jeito simples. E mesmo quem não vai sair para comemorar, acaba se envolvendo com o Halloween, decorando a casa, preparando doces ou planejando uma maratona de filmes de terror. O Halloween, que antes era visto como uma tradição americana, hoje faz parte do calendário dos brasileiros. E aqui em Curitiba, o mês das bruxas é uma das épocas mais criativas e divertidas do ano. E aí, Guilherme, animado para o Halloween? Já escolheu sua fantasia? Olha, ainda não pensei nisso, mas já é amanhã, né? Então, mas o Halloween a gente inventa qualquer coisa, é mais pela diversão. Um homem foi pego pela Receita Federal 2 vezes em menos de 24 horas tentando entrar no país com eletrônicos contrabandeados. O rapaz, que passava ontem pela Ponte Internacional da Amizade com quase R$200 mil em mercadoria, foi parado pela Receita Federal, que encontraram celulares de um fundo falso no filtro do ar-condicionado do carro. E hoje, o mesmo homem tentou passar por lá com aparelhos escondidos, dessa vez. Vocês não vão acreditar, em um fundo falso no teto do veículo. Os servidores da alfândega localizaram os 66 celulares que o homem trazia no valor de R$480 mil. O homem foi conduzido para a delegacia da Polícia Federal e preso em flagrante. As imagens são da Receita Federal de Foz do Iguaçu. Curitiba recebe a exposição Gigantes da Era do Gelo. As réplicas em tamanho real de animais pré-históricos são destaque no Parque Shopping Barigui. Com o Halloween se aproximando, a busca por atividades temáticas para celebrar a data aumenta. Mas para quem procura uma experiência diferente e educativa, uma atração imperdível está em cartaz em Curitiba. Até o dia 31 de outubro, o Parque Shopping Barigui apresenta a exposição Gigantes da Era do Gelo, uma jornada imersiva que apresenta mais de 40 réplicas em tamanho natural de criaturas que habitaram a Terra há milhares de anos atrás. Os destaques ficam para o mamute lanoso, o tigre dente de sabre e o rinoceronte lanudo, todos reproduzidos com riqueza de detalhes nesta exposição. Além da beleza e realismo das peças, a mostra traz informações sobre o ecossistema, a adaptação dos animais ao frio extremo e os motivos que levaram à extinção dessas espécies. A visita é gratuita e acontece diariamente das 10 às 22 horas no piso L3 do shopping. Para divertir ainda mais, o trenzinho Nevasca e o mini carrossel Dodô estão disponíveis para o público, com ingressos a partir de R$15 na bilheteria. E para fechar a edição de hoje, vamos falar sobre o que está acontecendo no mundo do esporte. O Palmeiras tenta avançar na Libertadores, a briga pela liderança nas séries A e B. O último Master 1000 do ano e muito mais. Quem traz os detalhes é a Gabriela Monteiro, que está aqui no estúdio. Boa noite, Gabi, tudo bem? Boa noite, Gui. Boa noite, Maria. A gente começa falando de Libertadores. O Palmeiras joga hoje às 21h30 no Allianz Parque e tenta reverter o placar de 3-0 na ida para a LDU. Eles buscam chegar à quarta final da era Abel Ferreira e não dá para duvidar desse time, né? Quem viu os jogos sabe que o Palmeiras está acostumado a virar muitos placares complicados. Ainda falando de primeira divisão, a briga pelo título da Série A continua acirrada. A rodada 31 começa no sábado. O Cruzeiro entra em campo às 14 horas contra o Vitória. O Flamengo joga às 21 horas, enfrentando o Sport. Já o Palmeiras ele pega o Juventude fora de casa no domingo, às 18h30. Sobre os times da capital, pela rodada 35 da Série B, o Curitiba enfrenta o CRB amanhã, às 19 horas em Curitiba. Já o Atlético ele vai até Goiânia jogar contra o Goiás, às 14 horas, no dia 1º de novembro. Mas aqui a gente não fala só de futebol, né? Tem Masters 1000 Paris rolando agora. O 7 vezes campeão Novak Djokovic não participa dessa edição, mas a disputa continua com muitos nomes de peso em quadra. Nos próximos dias, os destaques ficam para Ben Shelton, Daniil Medvedev e Valentin Vacherot, que vão em busca da taça do último ATP 1000 do ano. E para terminar, vamos falar de NBA. A temporada está de volta com tudo. Na noite do dia 31, teremos grandes confrontos. Às 20 horas, o Boston Celtics enfrenta o Philadelphia 76ers fora de casa, enquanto o vice-campeão da última temporada, Indiana Pacers, encara o Atlanta Hawks
Mais tarde, às 22h30, o Los Angeles Lakers vai até Memphis enfrentar os Grizzlies. E às 23 horas, o Denver Nuggets joga em Portland. Eu sou a Gabriela Monteiro e você acompanhou o nosso giro esportivo de hoje. Fica a indicação para quem estiver buscando uma programação variada nos próximos dias. Maria, volto com você. Obrigada por todas as informações, Gabi. O Tela 1 de hoje vai ficando por aqui. Uma excelente semana para você. Nos vemos na próxima edição. Tchau, tchau.